Olá, você está em mais um Insight Podcast, uma trilha de podcasts curtos com fins de divulgação científica da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Unilab. Eu sou o professor Alberson Dantas, sou coordenador de pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Unilab e é um prazer enorme ter você aqui com a gente. Hoje nós vamos trazer um tema de pesquisa que é um dos temas que obtém mais notoriedade em termos de potencial de pesquisa na Unilab atualmente. Esse tema consiste no pé diabético, em entender melhor como essa condição se dá, quais são as formas de tratar e de conscientizar as pessoas a esse respeito. Nosso tema será Educação em Saúde na Prevenção do Pé Diabético e a nossa convidada de hoje será a professora Vivian Veras. Para me ajudar a entender um pouco mais e conversar com a professora Vivian, eu chamo a Michele, nossa aluna do curso de Engenharia da Computação, que vai tocar o podcast juntamente com a professora Vivian. E aí, Michele? Opa! Se garanta. Seja bem-vinda, professora Vivian. A gente sempre está trazendo esses temas que são importantes serem explorados, serem discutidos. E principalmente nessa área, que é a área da saúde, onde é importante que a gente tome conhecimento sobre isso. Por exemplo, eu particularmente não tenho muito conhecimento em relação a esse tema. Eu não sei muito bem o que significa. A senhora poderia me dizer o que é um pé diabético? Ela é considerada uma complicação crônica grave do diabetes. Ela consiste em lesões nos tecidos profundos que estão associados a distúrbios neurológicos e também a doença vascular periférica nos membros inferiores. A incidência do pé diabético aumentou devido à prevalência mundial do diabetes mellitus e também à expectativa de vida prolongada de pessoas com diabetes. É importante ressaltar que o diabetes parece aumentar dramaticamente o risco de amputação de extremidade em função de infecções em úlceras que não cicatrizam no pé. Ah, entendi. E a senhora ressaltou essa questão da amputação? E assim, a minha avó ela tem diabetes e sempre que ocorre dela ter alguma lesão no pé, os médicos sempre ressaltam essa importância de tratar e do risco de amputação, né? Porque no caso dela sempre infecciona muito rápido. E assim, professora, como essa doença, né, ela incide sobre a população, eu digo em sentido geral, e por que é importante o tratamento? O diabetes e as suas complicações têm alcançado proporções epidêmicas no mundo. Ela trata-se de uma pandemia que tem extrapolado barreiras econômicas e sociais. Globalmente, estima-se que cerca de 422 milhões de adultos vivam com diabetes, isso no ano de 2014, quando nós comparamos com 108 milhões na década de 80. Na última década, a prevalência do diabetes aumentou rapidamente nos países mais pobres e causou 1,5 milhões de mortes no ano de 2012. O aumento da glicemia acima dos níveis considerados ideais foi responsável por um adicional de 2,2 milhões de mortes, aumentando o risco cardiovascular e outras doenças. 43% das 3,7 milhões de mortes ocorreram antes dos 70 anos de idade. E professora, quais são os principais direcionamentos científicos para a prevalência dessa doença? Em uma revisão sistemática recente que versa sobre a epidemiologia global do pé diabético, publicada em uma importante revista no meio científico no ano de 2017, trouxe que a prevalência mundial do pé diabético foi de 6,3%. Essa revista também trouxe a prevalência por continentes, sendo 13% na América do Norte, 7,2% na África, 5,5% na Ásia, 5,1% na Europa e 3% na Oceania. E em relação ao perfil dessas pessoas com diabetes que eram acometidas pelo pé diabético, foi identificado que era mais comum em homens do que nas mulheres, mais comum também nos pacientes com diabetes do tipo 2, quando comparados àqueles pacientes com diabetes mellitus do tipo 1.
Os pacientes com pé diabético também eram mais idosos, apresentavam menor índice de massa corporal, um maior tempo com a doença e apresentavam também hipertensão arterial, retinopatia diabética e um histórico de tabagismo quando comparados àqueles pacientes sem o diabetes. Professora, como a sua pesquisa atua na educação sobre a prevenção do pé diabético? Quando a gente lista algumas situações, como por exemplo, os problemas nos pés são responsáveis por mais internações hospitalares do que qualquer outras complicações de longo prazo observadas em pessoas com diabetes. A compreensão também das causas desse problema vai permitir o reconhecimento precoce dos pacientes com alto risco. Estudos demonstram que 50% das amputações e úlceras nos pés de pessoas com diabetes podem ser evitadas por meio da identificação e de um processo de educação em saúde eficazes. Então, nessa perspectiva, atuar na prevenção do pé diabético é foco das pesquisas que eu venho desenvolvendo na Unilab. Ademais, capacitar os nossos alunos, sejam eles bolsistas remunerados ou voluntários, ou aqueles também bolsistas de extensão, vão instrumentalizá-los para que eles possam ser agentes multiplicadores para atuarem na educação em saúde com vistas à prevenção do pé diabético. E em relação a essa prevenção, nós sabemos que quanto mais temos conhecimento sobre uma determinada doença, nós conseguimos entender melhor como preveni-la, né? E em relação a isso, como a educação em saúde pode auxiliar na prevenção do pé diabético quando comparado às outras formas de tratamentos clínicos? Antes do desenvolvimento de complicações do diabetes, o foco do tratamento é a prevenção, que vai melhorar a sobrevida dos pacientes, vai reduzir o número de amputações e ulcerações e também é uma medida custo-efetiva. Para desenvolver um bom programa de prevenção, é importante que faça parte uma equipe multidisciplinar capacitada. Deve-se enfatizar também a educação do paciente e dos familiares em relação ao controle glicêmico, administração de insulina, dieta, inspeção diária dos pés e entre os dedos, uso de calçados adequados e também a necessidade de um tratamento imediato caso haja desenvolvimento de lesões. A prevenção do aparecimento das lesões é medida prioritária para reduzir a gravidade e a incidência de novos casos. Isto também inclui programas multidisciplinares, como educação e instrução, não somente dos pacientes e familiares, como também os que atuam na área da saúde, como, por exemplo, os agentes comunitários de saúde, os médicos e os enfermeiros. Isso poderá reduzir a ocorrência das lesões nos pés em até 50% dos pacientes. E o objetivo dessas medidas é evitar a ocorrência de úlceras nos pés e educar sobre a necessidade de cuidar dos pés. E aí, pessoal? O que é que acharam do nosso tema de hoje? Eu particularmente sempre tive interesse em conhecer um pouco mais dessa condição, pé diabético. Já ouvia falar, sabia em linhas gerais como é que funcionava, mas não tinha ainda tantos subsídios para compreender melhor essa doença. Agradeço a professora Vivian, que brilhantemente nos ajudou a entender um pouco mais do tema. Agradeço a Michele, que levou essa nossa conversa com a professora Vivian. E é isso. Sinto muito feliz em ter vocês todos aqui, compartilhando de mais um Insight Podcast, um podcast curto de divulgação científica das pesquisas desenvolvidas na Unilab. Se você gostou do nosso podcast, curte, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos do WhatsApp. Segue a própria PG nas redes sociais. E se você se sentir interessado em conhecer um pouco mais do nosso trabalho, dá uma olhada no nosso site, propgp.unilab.edu.br. Conheça um pouco das nossas pesquisas, como é que você consegue ser um aluno de iniciação científica, como é que você consegue ser um aluno de mestrado. E é isso. Vida longa a pesquisa feita na Unilab. Forte abraço e até a próxima.